Assim nos diz o texto de Deuteronômio 23, apenas 2 versículos, o 15 e o 16. Não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará, no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma de tuas cidades onde lhe agradar, não o oprimirás. Nós já falamos no vídeo 11, procure aí na playlist das meditações na quarentena. No vídeo 11 nós falamos dessa questão da situação dos escravos, dos despojos da guerra, de como as mulheres eram tratadas. Aqui apenas vale lembrar para aqueles que porventura não tenham assistido ao vídeo 11, que o tempo todo é Deus em seu amor, condescendendo com as limitações perceptivas humanas. E aqui ele dá mais uma ordem, diferentemente do que acontecia nos outros povos. Ele dá essa ordem para Israel: se um escravo fugir de alguém do seu senhor e se acolher, se achegar a você, você não vai devolvê-lo não, né? Você não vai devolvê-lo e ainda você vai deixá-lo ter uma vida num lugar que ele escolher, que o escravo escolher, aonde for do agrado dele. E outra coisa, você também, em não devolvê-lo ao seu senhor, você não vai oprimi-lo. Ou seja, essas são regulamentações dentro de uma cultura onde a escravidão era normal. A propósito, antes de pensarmos um pouco nos princípios espirituais desses 2 versículos, pensemos um pouquinho ainda nessa questão da escravidão. Primeiro, a gente tem aí 3 palavrinhas que é bom que se faça o devido discernimento delas. A primeira palavra é escravidão. Desde que o ser humano decaiu, e aqui nós estamos falando do Evangelho, e um dos pressupostos da pregação do Evangelho é nós entendemos que nós decaímos, que nós vivemos debaixo de uma maldição na qual a gente mesmo se colocou. E dentro dessa maldição, as nossas percepções ficaram turvadas, seres humanos passaram a oprimir uns aos outros, e os filósofos estão aí, os sociólogos estão aí, os historiadores estão aí para dizer como que isso foi produzido o tempo todo pelos seres humanos, de modo que Thomas Hobbes vai dizer: o homem é o lobo do homem, né? E o Estado se coloca aí como esse leviatã, essa grande besta, esse grande monstro, para regular isso, porque o ser humano passou a ser o bicho-papão de si mesmo. E os seres humanos então passaram a se olhar uns aos outros como produtos a serem adquiridos, como uns superiores aos outros, e alguns passaram a ver-se a si mesmo ou como superior ao outro ou como inferior ao outro. Aí nasce a escravidão. Seres humanos trazem na sua estrutura tanto a vontade de escravizar outros, quanto a interpretação de que eu só vou sobreviver se eu me deixar escravizar por alguém. E isso entrou no nosso desenvolvimento psicológico. Se você for analisar as relações amorosas, as pessoas elas se escravizam, elas se colocam em posição de objeto em relação umas às outras. Você pega, por exemplo, um relacionamento entre um homem e uma mulher, geralmente o homem vê a mulher como um produto, e ela mesma se vê a si própria como um produto, onde a vida dela não tem sentido se aquele homem não estiver presente, e ele entende que a vida dele não tem sentido se não tiver aquele outro ser do sexo feminino para surrupiar, para escravizar. Ou seja, eu não estou aqui justificando a escravidão, eu estou aqui com todos os lamentos dizendo que infelizmente a nossa estrutura passou a ser a estrutura da escravidão. Se é assim no ponto de vista individual, imagine isso no ponto de vista social, quando povos começam a olhar uns aos outros como superiores ou inferiores. E aí era comum que em tempos de guerra, por exemplo, um povo fosse visto como o povo derrotado vai ser meu escravo.
Então, a escravidão ela é inerente ao ser humano, mas não significa que, porque se entende que ela é inerente ao ser humano, que ela deve ser aprovada. Escravidão é inerente ao ser humano e não é para ser aprovada. Misoginia é inerente ao ser humano e precisa ser rebatida. Racismo é inerente ao ser humano e precisa ser desestruturado, longa viagem histórica que a gente está tentando fazer, né? Mas a escravidão entra aí, nesses critérios que, por Deus não nos ter feito como robôs, Ele não vai tirar isso numa palavra. A partir de hoje não tem mais escravidão entre vocês. Não, essas coisas, como elas estão na nossa estrutura, as pessoas não sabem viver sem elas, a menos que se desenvolva um processo de conscientização, de entendimento, de estudos, de comparações e dizer, isso que se diga, né? Puxa, o que há de estranho em mim que eu acho que eu tenho que escravizar alguém? Mas isso está tão na estrutura do ser humano que a escravidão ela vai tomando lugar, né? Ela vai dando lugar a outras formas mais sutis de escravidão. E aí nós temos a obra do Karl Marx, O Capital, para mostrar isso, como que o capitalismo é a forma mais recente de escravidão, né? Onde você vai lucrar em cima de milhões de pessoas, pagando a ela muito menos do que aquilo que ela realmente produziu, ajudando a alienação social, onde ela não se percebe como produtora daquele produto que tanto te dá lucro. São formas modernas de escravidão, porque como está na estrutura humana, a gente vai lutando e aquilo vai indo para outros lugares, vai passando outros cânions da nossa psique e da estrutura social, né? E aí, a escravidão então ela é uma condição. Nós tivemos no Brasil, e aí também é um outro termo, que é a escravização, que é, independentemente da sua estrutura, independentemente da sua carência psicológica, cair nesse truque, alguém de fora determina que você é escravo, como acontecia nas guerras, como aconteceu na colonização do país, escravização. As pessoas foram compulsoriamente impostas a um regime de escravidão. Esse processo a gente chama de escravização. E nós temos também a escravatura, que também aconteceu as suas últimas consequências no Brasil, que é quando todo esse processo que sai da estrutura, se impõe sobre os outros, ele acaba agora se tornando uma lei. É lavrado, tem uma escravatura, existe toda uma resolução em cima disso. Né? No caso do Brasil, criou-se uma lei que se interpretava que negros não tinham alma, que eles até, é engraçado, eles não tinham alma, mas dominavam as tecnologias, por exemplo, de exploração mineral. Né? Por isso que eles foram trazidos para cá, para as Minas Gerais, para o engenho da cana-de-açúcar. Eles dominavam muitas técnicas e isso foi visto como um meio de escravizá-los. Aí disse que eles não têm alma, que eles são propriedade, etc. Essa foi a escravatura que, como lei, foi abolida em 13 de maio de 1888. Agora, independente disso, voltando um pouco à questão da estrutura escravatória humana, não querendo justificá-la, mas tentando compreender por que ela acha guarida nas nossas estruturas, a palavra hebraica para escravidão é ebed, quando vai determinar ou vai descrever as muitas formas de escravidão. Por exemplo, na época aqui do Deuteronômio, quem eram os escravos? Primeiramente eram os cativos de guerra, né? O que já era um avanço, porque em outros povos, vencer a guerra significava mata todo mundo. Aqui não. Venceu a guerra, os sobreviventes vão ser seus escravos. Quer dizer, é horrível, mas já era um avanço considerando-se aquela situação. Depois nós temos os que eram comprados. E aí você vai vendo, por exemplo, existia essa prática terrível, né, de pais venderem crianças, de um irmão mais velho que não gostava do mais novo vender. A gente tem essa história aí, por exemplo, do José, que foi vendido pelos seus irmãos. Então, vendia-se ou o estrangeiro que estava na sua terra, ou alguém de quem você não tinha afeição. Depois nós temos aqui, quem era escravos? Os endividados. Eu adquiri uma dívida e não conseguia pagá-la, então eu era escravizado. Ou eu me oferecia para ser escravo.
E aí se incluíam os ladrões, por exemplo, porque roubou algo de alguém e esse ladrão não tinha recursos para repor isso. Então como é que isso era reposto? Ele ficava sendo escravo da pessoa de quem ele havia furtado ou roubado. Depois nós temos aqueles escravos que eram pessoas ali, a revelia da vontade dela, elas eram dadas de presente. O caso que a gente tem na Bíblia é o de Jacó, que deu uma escrava de presente para Lia, a mulher por quem ele não tinha muita afeição, né? Ele tinha duas esposas titulares, a Lia, mais velha, de olhos baços, e a Raquel. Aí ele deu um presente para Lia, foi a escrava Zilpa, né? Então dava-se pessoas de presente às outras para compensar alguma coisa, para dizer o seguinte: você é rejeitada por mim, mas você vai poder ser senhora sobre uma escrava. Olha que horror. O escravo também, ele entrava na questão da herança, né? Então de repente meu pai tinha escravos e aí ele morreu, o escravo que pertencia a ele passava para mim. E nós tínhamos aqueles escravos que já nasciam nessa condição, porque se a criança nasceu filha de uma mãe que era escrava de determinado povo, essa criança automaticamente era escrava. O interessante é notar aqui que, em meio a essas muitas descrições de escravo, primeiro, Israel tem várias leis que você vai ver no Êxodo, no Levítico, no Deuteronômio. As resumidas elas se repetem no Deuteronômio, onde se pensava em amenizar a situação da estrutura humana escravagista. Então nós temos aí, por exemplo, uma mulher de um povo que foi vencido na guerra. Quando o vencedor se casasse com ela, o vencedor judeu, hebreu, israelita, né, se apaixonava por ela e queria casar-se com ela, ela saía da condição de escrava. E aí, se ele não se agradasse dela, ele poderia deixá-la ir embora, mas não poderia maltratá-la, não poderia vendê-la, não poderia fazer nada com ela. Então, já é uma condição muito melhor do que tudo que acontecia ali ao redor. Quando eu estou dizendo isso aqui, é bom repetir, eu não estou justificando os processos escravatórios, escravizatórios e os processos de escravidão pessoal. A gente só está aqui tentando ver como que as coisas avançam, que a nossa leitura da palavra tem que ser crítica, mas não pode ser preconceituosa, porque havia avanços aqui em relação a tudo que acontecia lá. Por exemplo, tem outras situações, vamos supor que um escravo apanhasse e morresse. A pessoa que bateu nele, mesmo sendo seu dono, tinha que ser morta. Era um avanço em relação a tudo que aconteceu, inclusive no Brasil. Era um avanço, não era a maior maravilha do mundo, mas era um avanço. Enfim, o que a gente precisa entender, então, que esse processo de escravidão, ele está muito longe ainda de tudo o que aconteceu no Brasil de 1500 a 1888 e até hoje. Porque no Brasil, primeiro, escolheu-se um povo para escravizar, para colonizar o país. O povo afro, os povos negros, né? Segundo, não tinha nenhuma dessas vantagens que se tentou dar aos escravos que porventura acontecesse em Israel. Aqui não, aqui eles foram maltratados até o fim. E claro, como eles eram seres humanos, porque a gente às vezes esquece disso, pensa só que ele apanhava e que não tinha nenhuma reação. Teve reações desde o começo, né? Nós temos aí o Quilombo de Palmares. Nós temos muitas situações aí que mostram que os negros produziram, que às vezes eles até disputavam entre si, ele preferia ser escravo de um pessoal mais da corte, porque eles tinham condições de aprender língua estrangeira e aí poderiam ter articulações com o resto do planeta. A gente vê os negros do Haiti, por exemplo, que eles passaram a ter tanto conhecimento que eles conseguiram correr com os franceses de lá. E aqui no Brasil, bateu-se muito, matou-se muito, dizimou-se muito a população negra para que eles não pudessem ter essa consciência, mas eles tiveram, né? O que eu estou dizendo é que o que aconteceu no Brasil ainda é muito pior do que tudo que você tem raiva de ler no livro de Deuteronômio. E aqui nós temos ainda mais uma medida que não aconteceu no Brasil. Que quando o escravo fugisse do seu senhor e te procurasse, aqui está dizendo, acolha-o, deixe ele habitar onde ele quiser, onde ele for mais agradável. Quando que isso aconteceu no Brasil? Escravo fugido do seu senhor, o que foi feito? Contratava-se outros negros, né,
escravizavam-se outros negros para ir atrás dos escravos foragidos. Daí o nome Capitão do Mato, que ele saiu mata afora procurando os escravos foragidos. Né? Então, mesmo a gente lendo isso com os olhos turvos de preconceito, o que está aqui ainda é melhor do que tudo que já aconteceu no Brasil em relação à escravização, à escravatura de afros, e que até hoje acontece, porque hoje a elite brasileira, o pessoal que tem muito dinheiro, morre de medo de que os negros, os afrodescendentes, adquiram consciência e queiram pelo menos um mínimo de compensação histórica, social, econômica, de tudo que eles passaram em relação ao qual em nada foram repostos. Né? Então, mas não é necessariamente sobre isso que eu quero falar aqui. O que eu queria meditar com você rapidamente é sobre essa questão. Nós temos a escravidão social, que engloba tudo isso que a gente descreveu, mas nós temos também a escravidão psicológica e espiritual. Quantos dos que me assistem que não se têm flagrado dependendo de pessoas, de situações, e não é porque existem leis que te obrigam a ser escravo, a escravidão está dentro de você, a ponto de Deus, quando se fez homem, transformar todos esses versículos numa única frase, dizendo, olha, quem comete pecado é escravo do pecado. Vai dizer lá em João 8 e 32. No 34 fala, se pois, João 8, 36, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que você tem feito com as pessoas que Deus coloca no seu caminho? E aí, é claro, a gente tem que tomar esse cuidado de não pensar assim, como é que eu posso definir que alguém é escravo? A gente não precisa definir nada. As pessoas, elas se manifestam, elas têm desespero, elas vão te procurar, e na hora que você é solicitado para prestar socorro, preste socorro, como diz aqui o texto. O escravo está tentando fugir do seu senhor, seja ele um namorado, um marido violento, uma situação econômica deplorável. Estão te procurando. E aí o conselho é, acolha, ajude, mas não com superiorismos, não achando assim, eu estou te ajudando, você deve a sua vida a mim. Não, deixe a pessoa fazer o que ela quiser. Escravo da mendicância, escravo de tantas outras realidades sociais, eles precisam ser acolhidos. Você não vai devolvê-lo ao seu sistema escravocrata, ao sistema escravocrata que o lesou. Pelo contrário, você vai acolhê-lo e dar a ele a liberdade de escolher aonde viver, é o que diz o texto. A gente precisa ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Jesus acolheu aquela multidão, ele se doou graciosamente, por mais redundante que seja essa frase, doar-se graciosamente, porque doar já é de graça. Ele fez tudo por aquela multidão, mesmo que a multidão tenha continuado com a estrutura escravocrata, porque aquela multidão que comeu o pão que ele multiplicou, que teve curas de doenças de nascimento, digamos assim, teve curas, repuseram a eles braços, pernas, devolveu-se-lhe as visões. Jesus fez de tudo por aquela multidão. Foi a mesma multidão que, por terem a estrutura escrava, falaram, crucifica-o, crucifica-o. Mas o que Jesus nos ensinou? Um dia eu vou mandar te crucificar. Mas dá a quem te pede, quando quem te pede está querendo sair da escravidão, vão mandar te crucificar. Mas dá a outra face, porque de repente aquele tapa que você está levando é só de alguém que vem levando muitos tapas da vida e já está se defendendo de você, achando que você vai ser mais um a estapeá-lo. Então, a libertação é infinita. E você não precisa se sentir superior quando você está a livrar alguém. Diz Provérbios 24:11, né? Livros que estão sendo levados para a morte. Salva aqueles que estão cambaleando, indo para o inferno. Porque tem gente que é levado para a morte. E tem gente que vai cambaleando, ou seja, está preso na própria escravidão, na própria embriaguez, não sabe o que fazer,
seja embriaguez de álcool, embriaguez de drogas, ou embriaguez psicológica, embriaguez religiosa. Ele fala, livre essas pessoas. Mas atenção, livrar essas pessoas está longe de significar você ser superior a elas. O mandamento é, quando um escravo fugido chegar até você, não vá bancar o dedo duro, o moralista, e falar, você gosta disso, como fazem os negacionistas no Brasil, né? Ah não, os negros mesmo se doavam para ser escravo. Pura mentira. É claro que os negros agiam como todos os seres humanos do planeta agem, no sentido de que todos nós, negros, afros, brancos, seja lá de que etnia ou tradição for, todos nós somos escravos, porque Jesus disse, quem comete pecado é escravo do pecado. Todos nós somos escravos no sentido que todos nós somos pecadores. Mas isso está longe de significar que os afros adoravam ser escravos, porque aí não, foi toda uma teologia desenvolvida. E até essa estrutura que entrou para a nossa percepção, dela a gente precisa se libertar. Então, acolher não é você ser superior. Acolher é só isso mesmo, é só você ser servo. Servos uns dos outros. Por isso que muitas vezes você vai ajudar pessoas que vão demonstrar gratidão. Vão demonstrar ingratidão para matar essa sua tendência de dizer eu ajudei, agora eu quero as recompensas. Não, eu só ajudei porque eu fui liberto em Cristo Jesus da minha escravidão e eu quero ter a alegria de ver muitos sendo libertos por esse amor eterno que Ele nos confiou. É isso que é acolher o escravo. É isso que é deixar o escravo livre para ele habitar aonde ele quiser. Porque a partir do momento que você faz isso, nem escravo mais tal pessoa será. Este é o mandamento, este é o princípio. O resto são apenas mágoas históricas, das quais a gente também precisa nos libertar. Das mágoas históricas, mas da percepção não. Que percepção histórica a gente precisa ter, que é com elas que a gente vai avaliando as coisas. É com elas que a luz vai sendo jogada sobre os nossos preconceitos. É com elas, com essas memórias históricas que não são amarguras, é que a gente vai lendo as escrituras e reconhecendo que elas não são tão preconceituosas como a gente pensa. E que Deus condescendeu com a cegueira destes povos, como Ele tem condescendido com a minha cegueira e com a sua cegueira. Mas se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres.